Olá, eu sou a Inês, do Ateliê Insu by Inês Belchior. Hoje num sítio diferente, estou no canal da Maria Artesã, que me fez o convite para fazer uma peça masculina e eu aceitei de imediato e é com orgulho enorme que aqui estou e que agradeço este desafio. Então, o Dia dos Pais está-se a aproximar, eu vou fazer uma necessaire masculina e vou falar dos materiais ao longo do vídeo. Todos os materiais utilizados nesta peça são do ateliê da Maria Artesã. Qualquer coisa contactem com ela, que com certeza serão gentilmente atendidos e as dúvidas serão desfeitas. No entanto, ao longo do vídeo vou falar dos materiais, daquilo que eu achei, da minha experiência pessoal. Então, cá está a nossa necessaire masculina, que é aquilo que eu resolvi trazer a proposta, porque os homens são um bocadinho esquecidos. Ela é bem generosa. Este é o tamanho maior que eu fiz. Temos um bolsinho interno e um bolso externo. Eu vou fazer aqui convosco o tamanho mais pequeno e vocês ficam com dois tamanhos. E temos aqui o bolso. De qualquer forma, eu vou deixar aqui as medidas e ao longo do vídeo, como disse, vou falar-vos então da minha experiência. Vamos ao passo a passo? E vamos lá, vamos falar aqui um bocadinho dos materiais que eu utilizei e da minha experiência. Esta peça também podemos colocar vivo, embora eu não tenha colocado. Como digo, este vivo na loja da Maria Artesã vão encontrar de várias cores. Nesta peça também, e também foi uma experiência bem positiva, eu não conhecia este EVA, eu trabalhava com outro que gostei menos. Este eu gosto bastante. Existe duas espessuras, 2 a 3 milímetros. Ele é com cola e eu sou franca. Adorei. Nesta peça vamos usar TNT 100 a 150. Eu estou a usar 150. Também materiais adquiridos com a Maria Artesã. Então vamos lá dar início à nossa peça. Nós vamos começar. Entretanto, eu vou-vos dizer aqui brevemente o que eu utilizei. Vamos precisar de, embora como digo, as medidas vão ficar aqui em baixo. Vamos precisar de 3 cursores. Eu escolhi a cor dourado. Vamos utilizar este material que foi uma surpresa muito boa que eu tive. Portanto, isto é o linho dublado na sarja. O fundo dele é muito maleável, como vocês podem ver. Ele é bem maleável. Para as meninas que costuram com máquina doméstica não vão ter qualquer dificuldade. É um material que podemos amarrotar. Ele não tem memória longa. Nós amarrotamos e depois a desvirar fica impecável. É muito levinho. Querem uma peça com mais estrutura, estruturem-na com estruturador superior e ficam com a resistência que permitem. Eu estou encantada. Este é a cor café com leite. Existem várias cores. Eu tenho um Ganga e um Príncipe de Gales que são lindíssimos, até mesmo para esta peça, e eu gostei bastante. Então, temos aqui o nosso nylon dublado na sarja. Temos aqui, eu vou utilizar aqui a napa chocolate. Aqui é o nosso, eu cortei assim, da nossa tela impermeável, é para o acabamento, mas no Ateliê Maria Artesã também tem os rolinhos já feitos. E aqui temos. Os rolinhos já prontos também dão bastante jeito, mas eu fiz na nossa tela impermeável, que eu também estou a usar. Estou a usar na cor bege mais escura. Temos aqui a nossa tela vôlei. Eu tenho aqui, a minha é azul escura, mas existe várias cores. Tenho um pedacinho de viés, isto será para o bolso interno. Aqui a nossa napa chocolate, como já falei. Temos o zíper, temos 2 zíperes, um para o canal, outro para a frente. E, como já referi, a nossa tela. Então vamos lá ao nosso passo a passo e vamos começar pelo nosso bolso. E eu agarrei num pedaço para deixar mais resistente. Eu dobrei ao meio e agora vou passar aqui
Não há necessidade, mas eu prefiro. Vou passar aqui uma costura. Eu prefiro e eu explico porquê. Porque como eu vou colocar aqui viés, significa que isto vai ficar um bocadinho mais seguro. Pronto, com o retrocesso no início e no fim. E agora é só colocar o viés. E o nosso bolso interno está pronto. Fazemos assim, abraçamos com o nosso viés e colocamos. Passamos uma costura. E o nosso bolso está pronto. Vamos reservar, porque o vamos utilizar mais tarde. Embora este tamanho eu corte sempre um pouquinho maior, para ficar mais seguro. Agora, vamos aqui aos puxadores. O que é que eu fiz? Cortei 2 pedaços do mesmo material, coloquei uma fita dupla face e vou fazer em ambos, vou passar uma costura. O que é que eu vou fazer agora? Vou tirar a nossa cola. Eu marquei o meio, eu risquei mesmo o meio e vou assim e vinco. Do outro lado a mesma coisa. E vinco. E vou passar uma costura. É os puxadores aqui para este lado da nossa peça. Pronto, é aquilo que eu estou a fazer. Eu vou pôr no ponto mais alto da máquina ou no ponto que vocês entenderem. É apenas uma sugestão. E vamos passar uma costura. Feito isto, reservamos os nossos puxadores. Vamos precisar deles mais tarde e vamos já começar com os nossos triângulos. O que é que eu fiz? Isto é para este diferencial que eu coloquei aqui, que eu acho que dá um charme. Podíamos colocar aqui uma tira ao meio, mas eu quis colocar aqui. Então, como disse, eu vou deixar as medidas. Eu cortei um quadrado, pus aqui uma fita dupla face e vou retirar e vou fazer nos dois. A fita é só para eu ter na altura, depois para isto não sair do sítio. Pronto, eu vou dobrar e vou fazer isto nos dois. E o que é que eu vou pretender? Depois de fazermos isto, eu também coloquei aqui uma fita dupla face, porque vamos pegar aqui no nosso bolso. Entretanto, que não vos disse, eu estruturei a nossa peça toda com TNT, porque para dar uma resistênciazinha, uma vez que este material é um pouco mais mole. E no corpo, ou seja, na frente e nas costas, eu agarrei num cone de linhas e fiz um arredondado nos 4 cantos. Quem diz um cone, diz uma régua, diz um prato, um pires, aquilo que vocês se ajeitarem melhor. Nos 4 cantos, na frente e nas costas, e também estruturado. O TNT eu cortei mais pequeno. Eu não gosto de cobrir a peça toda, é mais fácil na altura de costurar. E foi uma coisa que eu me habituei e é aquilo que eu gosto de fazer. Portanto, em todos os lados que eu estruturei, sempre mais pequeno. Aqui no bolso, como o material é mais molenga, eu estruturei. Se fosse um material com o fundo emborrachado, eu não estruturaria o bolso. Então, vamos agarrar aqui no nosso bolso e vamos... Eu cortei. Então, no bolso, eu cortei o bolso e também arredondei o bolso. E estamos a falar neste bolso frontal. Eu também arredondei. E é nele que vamos pôr aqui os nossos cantinhos. O que é que eu vou fazer? Eu vou centralizar. Já sabem que ele vai ficar... Porque como nós já arredondamos, ele vai ficar aqui um pedacinho de fora. Mas vocês não se preocupem. O objetivo é que façam esta diferença. Eu já vos mostro. Ele fica assim, depois acertam no fim. Não tem... Ou deixam o bolso quadrado e depois arredondam no fim. Isso já será convosco. No ponto mais alto da vossa máquina, vão costurar
aqui este diferencial, que é facultativo, não têm que colocar. Eu gosto e achei que traz um charme à peça e fica assim. Agora passamos aqui uma costura e aqui outra. Vamos aqui na parte do avesso e passamos a costura. Aproveito e digo-vos que no ateliê da Maria Artesã também não vende só sintéticos. Temos aqui esta tesoura maravilhosa que eu estou apaixonada e que, para além de linda, corta muito bem. Cortamos o excedente. Vejam o que apanhou, o que não apanhou. Fizemos isto, já temos aqui os nossos cantinhos feitos. As meninas que queiram colocar etiqueta, podem-na colocar aqui, podem achar o meio do vosso bolso, colocar aqui, para aqui, para aqui. Isso fica ao vosso critério. Na peça anterior eu coloquei aqui, mas isso cada uma coloca onde achar melhor. Então, vamos agarrar no nosso bolso e vamos fazer aqui os terminais. Eu não vou fazer o fecho de uma ponta à outra. Eu coloquei aqui os terminais do fecho. Para mim foi uma questão de estética, eu preferi assim e vou fazer aqui também. Mas se quiserem, podem não colocar e fazer o fecho de uma ponta à outra. E aqui, chegam aqui, direito do fecho, com o direito da vossa peça e colocam. Eu, no meu caso, eu vou fazer com os terminais, como eu disse. É uma questão de gosto pessoal. Eu cortei 4 pedacinhos, como digo, eu vou deixar ficar as medidas. Então, eu vou colocar o direito do meu chocolate com o direito do meu fecho e vou passar uma costura. Temos aqui a nossa costura, eu cortei maior e vamos colocar novamente agora o direito do nosso chocolate com o avesso do nosso fecho. Podem pôr ao mesmo tempo, mas para as meninas que estão a iniciar, se fizerem um pedacinho de cada vez, é preferível. E vamos então passar uma costura. E vamos fazer isso do outro lado também. Direito com direito. E o outro pedacinho vão colocar a mesma coisa. Feito isto, fazemos assim e passamos uma costura aqui, no ponto mais alto da nossa máquina. E vamos. Agora, vamos cortar aqui já algum excedente, porque eu sei que não vai ser preciso tudo, embora no fim se tenha assim uma conclusão melhor. Que é só para não estar aqui a atrapalhar. E aqui temos. O que é que vamos fazer? Vamos achar o meio do nosso bolso. E vamos achar o meio do nosso fecho. Vocês juntam aqui estas duas costurinhas e verificam que isto está tudo do mesmo tamanho. Agora, como disse, vai sobrar. E vamos achar o meio do nosso fecho. Eu não gosto de cortar o fecho. Eu faço uma marca com lápis, com uma caneta. Eu prefiro para não danificar o fecho. Então, vamos passar uma costura. Como veem, vai sobrar, mas é preferível assim. Colocamos as nossas molinhas e passamos uma costura com retrocesso no início e no fim. Eu estou a utilizar um pé de máquina. Pronto. Feito isto, nós já podemos reparar que está a mais e cortamos. E agora vimos com o direito do nosso forro, da nossa tela impermeável, que é bem prática, é lavável, é
é muito prática. Eu gosto imenso. Vamos colocar direito com direito e vamos passar uma costura. Podem colocar novamente as vossas molinhas e passamos a costura. Agora, desviramos. Pronto, eu esqueci-me de colocar aqui o cursor. Eu vou abrir e vou colocar o cursor. Eu só coloco um cursor. Aqui na frente eu só coloco um cursor. E já vos mostro. Eu já coloquei o meu cursor e aproveito e explico-vos uma coisa. Portanto, este material surpreendeu-me também de tal forma porque eu tive que desmanchar e não ficou marca nenhuma. É um material que se aguenta muito bem, não ficam aqueles furinhos que fica, como nós sabemos quando desmanchamos, e eu estou mesmo surpreendida por isso e bastante contente com este tipo de material. Então, agora fazemos assim, fazemos aqui uma leve pressão para não deixar que esta parte de trás fique enrugada. Fazemos assim aqui uma pressão e vamos rebater no ponto mais alto da nossa máquina. E está. Agora já podemos passar uma costura toda em volta para prender o nosso forro. E agora sim, vamos cortar o excedente. Agora vamos agarrar na nossa frente, no corpo, como vem, está estruturado, como eu expliquei, um pouquinho menor. Vamos agarrar na frente do nosso corpo e vamos, já achamos o meio, aqui o meio do nosso bolso, e achamos o meio de frente, de cima e de baixo do nosso corpo. Isto será a nossa frente. Então, fazemos meio com meio, prendam com as vossas molinhas e vamos fixar aqui o nosso bolso. Certifiquem-se que está tudo, como disse, isto vai sobrar um pedacinho, mas é preferível e depois no fim nós acertamos. E eu vou passar esta costura pelo lado do avesso. Pronto. Confirmem se a costura apanhou tudo e vamos cortar o que temos aqui a mais. Vamos aqui o lado de trás e cortamos, porque assim temos uma visão diferente. E eu faço sempre assim para não correr grandes riscos. E está quase pronta. Agora, numa tira que eu escolhi para acabamento no nosso chocolate, eu podia ter escolhido do mesmo material, mas eu quis fazer este contraste. Então, vamos assim, direito do chocolate com o direito do fecho e vamos passar uma costura. Vão desviando o fecho, porque ele vai chegar aqui a uma altura que vai empatar. Direito do chocolate com o direito do fecho. Um pé de máquina. Eu cortei esta tira, também ela maior. Vamos aqui, vamos ver se queremos para ficar com a mesma distância. No meu caso, eu vou costurar ainda mais um pedacinho, porque eu quero mais junto. Quero um pedacinho mais junto. Então, vamos lá. Mais um pedacinho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar assim e vou fazer assim. Então, eu vou dobro ao meio, junto, e depois assim. Vou explicar novamente. Eu vou dobrar ao meio, junto, costura aqui esta parte com esta, e depois venho e sobreponho. E passo duas costuras, uma aqui e outra aqui. Podem só passar uma, podem. Lá está, vai ao gosto de cada um. Eu pessoalmente prefiro passar as duas costuras. Então vamos lá.
eu vou passar aqui uma costura aqui e outra aqui. E já passamos aqui o pesponto neste nosso diferencial. E agora vamos agarrar no nosso forro. Eu corto sempre maior e vamos colocar as costas com as costas do forro e passar uma costura toda à volta. Com retrocesso no início e no fim e depois cortamos o excedente. Pronto. E aqui temos, e agora vamos cortar o nosso excedente. E agora vamos colocar aqui de lado. Vamos às nossas costas. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Colocar já o nosso forro, o nosso impermeável. As costas, a parte mais lisa é o direito do impermeável. A parte mais rugosa é o avesso. Então, eu vou colocar o avesso da minha peça com o avesso do impermeável. E vou passar uma costura toda à volta. Já passámos aqui, já colocámos o nosso forro e vamos cortar o excedente. Para feminino, mas esta cor e a conjugação que se fez ficou muito bem. Então agora vamos já fazer o nosso canal. Está pronto? E agora fazemos já o nosso canal. E o que é que vamos fazer? Vamos colocar. O canal também está estruturado e também mais pequenino. Direito do fecho com o direito da nossa peça. E vamos passar uma costura. Um pé de máquina, retrocesso no início e no fim. Que é o nosso forro. Eu corto sempre maior, para mim faz mais sentido, e vamos pôr direito do nosso forro com o direito daquilo que acabamos de fazer aqui do nosso material. Direito com direito e vamos passar outra costura. Prendam com as vossas molas. Eu gosto de passar esta costura do lado do avesso, porque eu vou passar por cima da outra. Verifiquem se apanhou tudo. No meu caso há pouco não tinha apanhado, então vamos virar e passar aqui uma costura para rebater. Aqui. Façam uma pressão. Como digo, às vezes por trás não faz ali uma camada e não é isso que nós queremos. Façam assim uma pressão. Vão puxando levemente. Certifiquem-se que está tudo ok. E passamos aqui uma costura para pespontar. Feito isto, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Direito com direito, novamente. Vamos passar aqui as nossas molinhas. E passamos, atenção aqui, para alinharem bem. Eu gosto de pôr uma mola aqui e ponho uma mola aqui, porque às vezes o nosso sintético pode, nós ao puxarmos, ele pode sair do sítio e eu não quero. Então, vou fazer a mesma coisa deste lado. Vou colocar uma mola, vejo se está certo. Mais vale perder um bocadinho de tempo e isto depois ao fim bater tudo certo, do que depois não correr bem. E vamos passar aqui outra costura. Com retrocesso no início e no fim. Agora, vamos agarrar no nosso forro e vamos colocar aqui direito do forro com direito do forro, ok? Fizemos aqui a costura e agora direito do forro
com direito do forro, deste lado do forro, ok? E vamos passar outra costura. A costura e vamos fazer novamente o mesmo que fizemos aqui. Vamos comprimir e vamos passar aqui um pesponto. Agora, então, já passamos aqui a nossa costura. Nós vamos utilizar nesta peça 2 cursores e eu vou explicar como é que eu ponho. Estes cursores é uma questão de prática, mas e há muitos vídeos a ensinarem. Eu separo, abro assim e faço aqui outro corte. Assim. Depois venho com o meu cursor. É a forma que eu, desde sempre, coloco assim porque tive várias maneiras e não me adaptei. E agora vou com muito jeitinho e está colocado. E vamos colocar também o outro da mesma forma. Os cursores, atenção, quando colocarem o cursor, não deixem fazer nenhuma barriguinha. Façam esta abertura que vos disse, abram e coloquem como vos expliquei. Agora vamos passar uma costura toda à volta para já prender o nosso forro. Passamos uma costura à volta e agora vamos cortar o excedente. Chegou a altura de colocarmos os nossos puxadores. Eu aqui gosto de queimar este bocadinho do fecho, de um lado e do outro. Vamos agarrar aqui nos nossos prendedores, puxadores, e vamos colocar assim. Vejam o que querem deixar ficar para dentro, se querem um bocadinho generoso, eu vou deixar assim. Assim. E vamos fazer o mesmo dos dois lados. Vamos colocar um aqui e outro aqui. Agora vamos aqui à parte final. Já colocamos aqui os nossos puxadores e vamos calcular o nosso fundo. Eu nunca deixo ficar uma medida certa, porque acho que é importante nós calcularmos depois o canal, porque cada uma de nós tem uma forma e uma margem de costura diferente. E então, se eu vos deixar uma medida certa, significa que para umas pessoas vai dar, para outras pessoas não vai dar. E então, para não haver essa questão, eu vou-vos ensinar como é que eu calculo o meu canal. Então, vamos aqui ao fundo, também ele estruturado, será direito do nosso fundo com direito do nosso canal. E vamos passar uma costura. Com um pé de máquina. E agora vamos o direito do nosso forro. Podem já cortar aqui as linhas. O direito do nosso forro com este direito, ok? Aqui está o nosso fundo e aqui será o direito do nosso forro com o direito. Colocam umas molinhas e passamos uma costura. Eu gosto de passar a costura deste lado. Aqui do lado onde eu já tenho e passo aqui por cima. Feito isto, vamos já ajeitar esta parte. Ajeitamos e vamos já pespontar esta costura no ponto mais alto da nossa máquina. E vamos lá, com retrocesso no início e no fim. Pronto. Já está. E agora vamos calcular então o que nós temos que tirar, o que está a mais, o que falta não, porque se faltar é mau sinal. Então vamos achar aqui o meio da nossa peça. De um lado e do outro.
E vamos começar aqui a pôr aqui as nossas molinhas todas à volta, porque para ver, então, meio com meio. Nós já tínhamos achado aqui o meio, mas se for preciso, voltem a fazer as vossas marquinhas. E vamos lá colocar, então, meio com meio, e vamos pôr as nossas molinhas. Então, já pusemos as nossas molinhas todas à volta. Aqui temos. E o que é que eu faço? Eu chego aqui e sobreponho esta parte. Eu estou a ver esta parte aqui do fundo, da outra parte. Aqui. Não sei se é perceptível. Vamos lá. Ok? Ok. Então eu sobreponho e eu conto daqui para aqui 1 centímetro, porque é a minha margem de costura. Eu chego aqui, eu estou a ver esta parte e daqui, desta parte para aqui, eu conto 1 centímetro. 1 centímetro. E eu sei que é o que eu vou cortar, portanto, eu já tenho aqui a minha marquinha e vou cortar este pedaço. Porque é a margem de costura e eu já vos mostro agora depois. Mas, no entanto, depois de eu cortar, eu ainda vou voltar a pôr as molinhas, a ver se bate tudo certo. Vamos cortar e eu já vos mostro depois. Então, eu já conferi, eu já cortei, fiz aqui um risco para vos dizer que se sentirem mais seguras, este é o meu 1 centímetro, é a minha margem de costura. E vamos passar aqui uma costura. Já está. E agora vamos aqui à parte do nosso forro e vamos pô-la aqui. Então, daqui para cá. E vamos passar outra costura em cima daquela que nós já temos. Prendam com as vossas molinhas para não desviar. Retrocesso no início e no fim. E temos o nosso canal pronto. Então agora vamos desvirar. E com muito jeitinho vamos fazer a mesma coisa que já tínhamos feito no outro lado. Que foi rebater a nossa costura. Falta-nos rebater deste lado. Não esquecer de aumentar o ponto, se tinham o ponto no mais pequeno. Atenção para não pegarem aquilo que está aqui em baixo. E vamos fazer a costura de pesponto. Pronto. E agora vamos prender este forro. Temos que prender isto tudo aqui à volta. Então agora vamos ajeitar isto muito bem ajeitadinho. E vamos prender o nosso forro. E depois cortamos o excedente. Vamos passar aqui uma costura. Dos dois lados. Deste lado e do outro lado. Então já temos o nosso canal feito, fechado. Eu cortei o excedente e agora há várias maneiras de fazer acabamento. Eu gosto, vou agarrar aqui na minha tirinha. Eu gosto particularmente de fazer desta forma, mas vocês podiam fechar a peça e depois no fim irem com o viés à volta e fecharem a peça. Eu gosto de fazer desta forma. Então no nosso canal eu chego aqui onde eu já tinha marcado o meio, eu vou colocar o direito do meu viés, coloco e passo uma costura toda à volta, dos dois lados. Para mim é uma forma mais fácil de fazer, mas como digo, há várias maneiras de fazerem. Vão e passam por aqui à volta dos dois lados.
Então, nós já fizemos de um lado e do outro, isto fica assim, que depois será para nós fazermos o nosso acabamento. E agora, vamos achar o meio, vamos colocar as nossas molinhas todas à volta para depois fecharmos a peça. Eu já vos mostro como é que fica depois de eu colocar as molinhas. Então, eu já coloquei as molinhas todas à volta e agora vamos fechar. Como digo, eu não coloquei vivo nesta peça, mas podem colocar vivo. Então, eu vou fazer assim. Eu gosto de prender aqui no topo e em baixo. E depois então é que passo a costura toda. Primeiro eu prendo aqui. Agora que já prendemos aqui o nosso fundo, chegou a altura de fazer o acabamento deste lado. O nosso viés estava assim, eu vou metê-lo assim para fora, todo. E vou fazer assim. Uma dobra, outra dobra, de forma a que venha para cima da nossa costura. Assim e assim. E vou colocar molinhas para depois passarmos uma costura. Vou prender toda a volta. Vamos fazer isto tudo e depois passamos aqui uma costurinha. Toda a volta. Vamos fazer isto. Entretanto, vamos fechar o outro lado da mesma forma. As nossas costas. Vamos fechar, meio com meio, fechar e voltar a fazer a mesma coisa. Agora vamos terminar este lado. Depois disto está tudo no devido sítio, passamos a tal costura, fechamos, voltamos a repetir o processo deste lado e eu já vos mostro como é que fica. Terminamos a nossa peça. Aqui está ela. Mesma coisa. Entretanto, eu vou-vos dizer aqui uma coisa. Lá está aquilo que eu vos falei. Nos dois tamanhos. Este é o tamanho maior que já tínhamos. Este é o tamanho mais pequeno. Podem fazer em kit, como queiram. Ainda podem alterar as medidas. Agora, nós na maior, eu coloquei aqui um bolsinho. Mas acontece que eu nesta agora mais pequena, eu esqueci-me de vos explicar como é que eu coloco o bolso. E acabei por não ter aqui bolso. É simples. Aqui está o nosso bolso que nós tínhamos feito no início da aula. Portanto, nas costas da nossa necessaire, nós colocamos, portanto, na parte interior, antes de fecharmos, claro, colocamos assim nas costas, assim, e costuramos. Costuramos toda a volta. Pronto, e fica o bolsinho, tal e qual como está aqui. Já depois do acabamento feito, quando nós colocamos o forro, colocamos por cima o bolsinho da rede e fica assim. Eu esqueci-me de vos dizer como é que é, mas isto não tem nada que enganar, não é nada, e até porque podem ficar também com a opção sem bolso. Há homens que preferem quanto menos melhor. Então aqui temos a nossa peça de hoje, em dois tamanhos. Eu vou deixar as medidas aqui em baixo. Aqui está. Eu espero que tenham gostado. Até um dia. Não se esqueçam que os materiais que eu utilizei foram adquiridos na loja da Maria Artesã. Eu expliquei-vos também no que é que consistiam os materiais. Eu espero que façam muitas peças. Qualquer dúvida disponham. E para a aquisição dos materiais, contactem a loja da Maria Artesã, a Graça, que serão certamente bem atendidos. Muito obrigado e uma boa tarde. Até à próxima!